Oi, oi, oi! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vocês já estão preparados para decolar? Olha, apertem os cintos, porque hoje eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, linda, alta, loira, inteligente. Ai, gente, ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci ela num culto das primícias. E é engraçado que ela estava na minha frente e ela falou: Nossa, eu prestei atenção em você. Eu falei: Eu também prestei atenção em você. E a gente não se conhecia. Então, gente, dei as boas-vindas à Leninha Morelli. Que bom que você está aqui. Obrigada pela sua vinda. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é tudo. É bom pra dia. Pra quem for assistir, né? É. Dependendo do horário. É um prazer estar aqui com você, rainha. Posso chamar de rainha? Pode, fica à vontade. É isso, eu chamo as mulheres de rainhas. Ai, gente, então que doçura. Então é uma honra estar aqui com você. Ai, prazer é todo meu, Leninha. Você é uma mulher, assim, admirável, né? Tudo que eu te disse aqui, eu já comentei com outras pessoas. Eu acompanho o seu movimento, então para mim é uma honra te receber. Gente, você que não conhece a Leninha, ela é escritora, tá? Empresária, fundadora do movimento que se chama Mulheres Reais. E sem falar que ela é esposa do Alexandre Morelli, um grande player aí da plataforma, vocês com certeza conhecem. E como eu disse, assim, é uma honra receber, porque eu quero saber de tudo. A gente estava aqui nos bastidores, batendo papo, aí falando o que a gente conversar, tal. Daí ela falou assim, não, mas os meus filhos são frutos de um milagre. Eu falei, Aí meu olho foi, milagre, adoro. Leninha, não tem como a gente começar esse podcast sem você me contar essa história maravilhosa de um milagre. Conta aí. É isso, eu digo que eu sou a alegre mãe de gêmeos. Uau, para quem um dia teve um diagnóstico de esterilidade, que não poderia ser mãe, né? Hoje eu sou a alegre mãe de gêmeos. Meu Deus, como 19 anos, João Paulo e João Vitor. E juntos nós somos pais de 5 filhos, né? Eu e o Ale juntos somos pais de 5. De 5? Isso. E o meu milagre é o João Paulo e João Vitor. Meu Deus, que coisa. Como é que foi isso? Você recebeu um diagnóstico? Como é que é essa história? Rainha, eu era muito, assim, bem mais nova, né? Não precisamos falar a idade hoje? Não precisa. Pula. Só que, assim, eu recebi esse diagnóstico, mas naquela fase da minha vida, esse diagnóstico ele não entrou no meu coração. Então, muitas pessoas perguntam para mim qual foi o diagnóstico, quais eram os detalhes. Eu só lembro da palavra, você não vai poder ser mais mãe depois da cirurgia. Foi só isso que ficou na minha memória. Mas você teve que fazer uma cirurgia, então? Não. Então, eu sentia muitas dores, né? Nessa época, eu era pastora em Brasília. Eu tinha... Você 19... também é pastora? Sim. Ai, gente, tô vendo? Tô falando pra vocês? Nessa época, eu tinha aí em torno dos meus 22, 21 anos, quando veio essa notícia. E eu não lembro, assim, muitos detalhes. O que eu lembro é que, a partir dessa cirurgia, eu não poderia ser mais mãe. Caramba. E muitas dores, muitas cólicas. E foi marcado o dia da cirurgia. Quando a gente fez uma ultrassom, tinha uma mancha muito grande e ia ter que ser retirado, né? Aí, devido a isso, eu não poderia ser mãe. Nossa. Depois que retirasse. Como é que foi o impacto para receber essa notícia? Então, o meu coração é muito estabelecido em Cristo, desde novinha. Eu conheci Jesus com 13 anos de idade e a minha fé e a minha convicção de quem governa a minha vida é Ele, é assim, sobrenatural. Meu Deus. Então, esse diagnóstico não me impactou. Meu Deus. De verdade. E mesmo você tendo ali esse momento de se preparar para uma cirurgia, você manteve os seus olhos fixos em Jesus. Em Deus. E naquilo que eu estava vivendo naquela época, né? Conduzia um ministério em Brasília, na época uma igreja. E muitas, assim, de verdade, aquele diagnóstico, e hoje eu vivo para falar isso. Para as mulheres que às vezes têm um laudo de câncer, um laudo de esterilidade, um laudo de algo que impossibilita ela a treinar, a viver coisas grandes em Deus, isso não define. Então, aquele laudo médico, para mim, não me definiu. E outra coisa que eu amo muito são eventos, são cultos, são momentos proféticos. Eu amo o profético. E num dia em Brasília, antes da cirurgia,
Eu lembro que chegou um pastor, com todo respeito, ele falou assim, posso tocar? Eu falei, pode. E ele colocou a mão assim, e ele falou assim, você vai ser a alegre mãe de 2 nações. Ai, que lindo, gente. Só que naquela época... Esse alegre mãe veio dele. Foi. Alegre mãe de 2 nações. Só que como eu era já muito envolvida no ministério, na obra, já não estava em Goiânia, já estava em outra cidade, estava em Brasília, eu pensei, quais são essas 2 nações que eu vou? Sabe? E eu fiquei pensando assim, falei, já que eu não vou poder ser mãe, então devo ir para 2 nações. Deus vai me enviar para... Isso, eu fiquei com isso na cabeça. E aí a cirurgia estava marcada, tinha uma mancha enorme. Depois dessa ministração, dessa palavra profética, o dia de fazer a cirurgia foi próximo. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, vamos fazer outra ultrassom de novo? Eu falei assim, vamos, o senhor que manda, doutor. Ele falou, não, eu quero fazer outra ultrassom. Eu falei, então tá bom. Quando a gente entrou para aquela ultrassom, não tinha mais aquela mancha preta. Aquela enorme mancha preta. Meu Deus. E aí, ele olhando, né? Aquela época era aquela televisãozinha preta e branca que a gente não entendia nada. E aí, eu fiquei olhando, eu falei assim, então, doutor... E ele demorando, né? E aí, ele falou assim, então, Leninha, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, não tem mais nada para retirar. Não vai ser preciso fazer mais a cirurgia. Eu falei assim, mas como assim? Meu Deus. Ele falou assim, não tem explicação. Aí, na hora, já... Falei, opa, o meu Deus. Tem explicação, sim. Eu falei, é o meu Deus, é o meu Deus. E eu saí dali muito feliz, fui para casa, viajei, né? Esse médico era em Goiânia. Fui para casa, passou ali por volta de uns 10 dias, muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E aí, momentaneamente, vem aquela dúvida, né? Mas será que eu realmente fui curada? Ai, meu Deus. Mas, graças a Deus, passa muito rápido. Sabe? Foi um pensamento que eu já... matei esse pensamento. Falei, não, eu sou curada. Eu sou curada. Mesmo com a dor. Por isso que eu falo, mesmo com o diagnóstico. Se você tem um diagnóstico, não importa qual seja ele. De esterilidade, de câncer, de desengano médico, assim, acabou os seus dias. Creia. Essa palavra, esse diagnóstico não te define. O que te define é a palavra de Deus sobre a sua vida. O que te define é que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E você vai reinar, sim, aqui e na eternidade, totalmente curada. E é isso que eu acredito. É isso que eu acreditei. Arrepiei aqui. Passou 10 dias, muita dor, muita dor. Ou seja, ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu sei em quem eu creio. Uau. Eu sei que meu Redentor vive e ele em breve vai se manifestar. Amém. Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para essa palavra que liberaram, né? Tantas palavras a gente recebe no dia a dia. Não tome para si, solta isso, né? Não, é a palavra de Deus. É o que ela diz sobre mim. São as verdades de Cristo para mim. E isso eu acesso todos os dias. E passaram 10 dias, muita dor. Dor. Aí viajei de novo, fui lá em Goiânia. Fiz outro ultrassom. Aí antes era uma bolona, né? Uma manchona. Depois não tinha nada. E aí uma bolinha. Eu falei, gente, mas que bolinha é essa agora? Eu falei, doutor, não tô entendendo nada. E ele era tão divertido. E eu realmente não entendia nada disso, sabe? Eu não fui aquela mulher assim, eu quero ser mãe, vou me preparar, como que é, não sei o que. Não, não era. Eu ia ser mãe, mas eu não era esses detalhes, assim, de ficar pesquisando. E aí, naquela ultrassom, eu não sabia de nada. E aí, tinha uma bolinha. E o doutor, ele ria. Ele ria e ele demorava, ele sorria, ele falava assim, você não tá entendendo? Eu falei, não. Ele falou assim, você tá grávida. Meu Deus do céu, Leninha. E aí eu falei, hã? Eu falei, uau, glória a Deus. Ele falou, não me pergunta nada. Eu falei, não vou perguntar, o senhor não tem condições de me responder. E eu não preciso de respostas humanas. Na verdade, eu não precisava, né? Isso, e aí, 10 dias mundo... depois da cirurgia. Isso. Eu tinha voltado para casa e muita dor. Aí tá. Saí de lá feliz, né? Tinha toda uma nação que já me conhecia, de várias igrejas que eu já tinha ministrado e tal. Aquela coisa toda, pai e mãe, né? Ai, tá grávida, aquela euforia toda. Aí foi embora. E aí, mais 10 dias eu tive que retornar, porque a dor era muito grande. Eu falei, tem alguma coisa errada.
Falei, tem alguma coisa errada? O que tá acontecendo? Falei, vamos lá ver o que tá acontecendo. E aí esse doutor falou, vamos fazer outra ultrassom. E ele ainda sorria. Ele falou, você aqui de novo? Eu falei assim, ai, doutor, tem que ver o que é essa dor, né? Não tá passando. E aí, daquela bolona, depois tinha... Uma bolinha. Uma bolinha. E aí, nesse dia, tinha 2 bolinhas. Gente, que 2 bolinhas. Eu falei, doutor, sobrenatural. eu não tô entendendo mais nada. E ele sorria de mim. E ele falou assim, você tá grávida de gêmeos. Aí eu quase caí dura. Jesus, uma bênção dobrada, unção dobrada, minha filha. Que Foi história bênção demais. linda. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Foi uma gestação de risco. Foi. Mas o Senhor me sustentou desde o 2º mês até o 7º mês. Eu fiquei, para finalizar, dos 6 meses e 10 dias, eu entrei em trabalho de parto. Fiquei 21 dias internada. Nossa. Parei com 140 quilos, 130, 140 quilos, porque lá eu já não consegui me pesar. Meu Então, Deus. foi uma fase bem delicada. Mas hoje, os 140 já foram. Os 140 não, né? Os 70 já foram. E outra coisa que eu falo que é possível para você que tem essa dificuldade, né? Está com sobrepeso, está com baixa autoestima. Olhe para você. É possível, sim, você voltar ao seu corpo. Você que teve neném, né? Talvez recente. É possível. Eu fiquei bem grande. Meu Deus, que coisa. Pensa, uma mulher de 1,80. Imagina, 1,80. Gente, com mais de 130 tá? quilos. É um mulherão de verdade. Tá? 140 quilos, que coisa, não dá nem para imaginar. Sim. E o parto foi normal? Foi tudo bem, Foi assim, cesárea? Foi cesárea. É muita história. 21 dias internada, muita experiência. Eles ficaram na ANEL, não? Ficaram. Meu ficou na ANEL. Eu tô te perguntando porque acho que é o momento fase... mais doloroso para uma mulher é o seu filho estar numa ANEL Nessa natal. época eu tive uma experiência bem interessante. Não sei se você conhece um livro que fala que ele veio para libertar os cativos. Esse livro não. Nessa época, as pessoas falavam assim, cuidado, esse livro é muito pesado. E eu não sei por que esse livro caiu nas minhas mãos. E por poucos dias eu tive ele nas minhas mãos e eu li pedaços dele. E foi tão incrível porque o Senhor me preparou para viver a UTI dos nenéns. Uau. E lá nesse livro fala. E assim, eu sempre alerto muito as mães quando têm filhos na UTI. Existem principados e potestades, bruxas que regem que trabalham nas UTIs para ceifar as vidas dos bebês. Meu Deus, que forte isso. E na gestação eu li sobre isso. E os meus filhos foram para a UTI, os 2. Putz. Mas Deus me deu tanto entendimento. Eu vivi muita guerra espiritual dentro da UTI. Porque foi assim, eu aprendi naqueles dias que isso existia. E eu vivi muito rápido. Uau. Então, assim, eu pude orar pelos meus filhos, abençoar, tenho um entendimento. E eu pude ver a ação das bruxas dentro da UTI. Caramba. Teve um momento de eu estar amamentando os meninos e eu ouvi, porque eles te isolam, mas eu ouvi uma enfermeira falando para a médica, doutora, não desiste. Não vamos desistir dele, não. Tenta mais uma vez. E a médica falava assim, não, esse aí já foi. Na hora eu lembrar do livro. Meu Deus. Na hora eu lembrar da experiência. Então, assim, tem coisas que a gente, né, Deus permite para te capacitar, para te preparar para aquele momento. E esse livro me preparou. Que forte. É muito forte. E eles ficaram quanto tempo na UTI? Ficaram pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. Outra coisa que foi muito difícil nessa época é que você está grávida. Quando você volta para casa, as pessoas querem... Quem que as pessoas querem? Ai, nem me fala, porque eu tenho... só de falar, eu tenho vontade de chorar. Que você sair de uma maternidade sem um bebê no colo... Nossa, ninguém quer te ver. Ninguém quer ver. Não, ninguém quer saber de você. Você se sente... a última pessoa que eles querem é você. São os bebês, né? Eu lembro que quando eu saí do hospital, sem nenhum dos dois, eu falei assim, meu Deus, tem uma foto com a minha carinha assim, e eu sei o que eu estava pensando, sabe? Eu falei assim, Deus, mas eu tenho 2, e eu tô indo embora sem nenhum. E aquilo doeu. Nossa. E aí, quando eu cheguei em casa... Mas dói até hoje, não é? Assim, na hora que lembra, né? Não é? Eu sinto dor até hoje, E aí, quando eu cheguei em casa, a expectativa toda era os nenéns. Ainda 2, né? Foi punk. Foi, imagino, porque foi para mim também. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma frustração tão grande. E eu acordei na minha... quando o meu menino nasceu, eu acordei
e ele não estava do meu lado. E eu tive uma experiência muito triste, porque a médica que estava do meu lado, eu falei, gente, cadê, né? Porque como ele nasceu, e ele nasceu de 8 meses, ele nasceu de 34 semanas. E ele nasceu e ele foi para ANEL, e eu não via naquela hora, eu não sei o que aconteceu, se foi alguma coisa no parto, que eu dormi. E aí, quando acordei no quarto, eu falei, cadê? Chama Alexandre, meu filho, por causa do avô. E aí eu falei, cadê? Aí eu falei, cadê? Eu fiquei procurando, eu não via. Ela falou, calma. Eu falei, mas tá tudo bem? Daí ela virou pra mim, ai, gente, uma infeliz dessa médica. Se ela estiver ouvindo, problema dela, porque eu nunca falei, mas agora vai ficar sabendo. Ela veio pra mim e falou assim, se estivesse tudo bem, ele estaria aqui, né? Ah, minha filha, aquele negócio. Eu levantei da cama, eu não sei nem de onde eu tirei força, porque tinha sido feito cesárea também. Eu levantei da cama que eu quase caí. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu quero saber do meu filho. E eu falo, Leninha, que eu, ao contrário de você, eu planejei a minha gravidez. Então, eu planejei namorar, porque eu curtia a minha vida doidado. Essa era uma frase muito séria, que eu levava muito a sério. Então, eu viajei, estudei, fiz tudo o que eu queria. O dia que eu encontrei a pessoa certa, eu falei, então, agora nós vamos namorar, casar e ter filho. Tudo bonitinho. Eu achava isso muito importante, que a minha mãe, ela me teve muito nova. E a minha mãe, quando ela engravidou, ela tinha acabado de voltar da Suíça. E ela dizia que a pior coisa da vida dela foi ter tido a juventude dela interrompida. Então, eu fiquei muito preocupada. Eu falava, gente, eu não vou poder interromper minha juventude, porque minha mãe... Imagina, né, mãe? Na cabeça, né, a experiência dela, ela ficava falando isso pra mim. E aí, quando eu fiz toda essa programação, o pai do Alexandre até fala, gente, você me dava até feijão para comer, inhame, porque a gente queria engravidar. E eu lia, ao contrário, né, que a gente lê, estuda, nossa, como fazer o bebê dormir, como engravidar, como não sei o quê. Eu fiz sabatinei todos esses livros. E aí, quando eu engravidei, foi tudo muito planejado. Então, assim, eu digo assim que a pior experiência da minha vida é sair de uma maternidade sem a criança no colo. Então, é uma dor que você contou, meu olho já encheu de água, porque eu lembro exatamente essa cena e essa foto. E eu tenho uma foto, a mesma cara, tipo, sabe? Incompleta, né? Mas o dia que eles saíram foi tão bom, tão maravilhoso. O meu ficou 5 dias. Quantos dias ficaram seus? 8 dias. Ai, rapidinho também. Saiu um, depois saiu o outro. E você sabe, Leninha, que você falou uma coisa aí que eu vou até procurar saber depois, que eu achei muito interessante, essa questão desse mundo espiritual que rege dentro do ANEL, porque o meu sogro, né, ele é médico e ele teve que brigar por diversas vezes para a gente poder ter acesso à criança. Uhum. Que, aliás, eu acho assim um absurdo. Uma neonatal, a mãe não ter livre acesso a esse bebê. Não tem, horário, né? E é poucos minutos. Exatamente. Gente, é terrível. E eu lembro dele ter que brigar, olha, até arrepiei, pra gente poder ter acesso, sabe? E tanto que no 5º dia ele falou, olha, é o seguinte, eu vou tirar esse meu neto daqui, aconteça o que acontecer. Não, mas você me responsabiliza. Porque é médico, ele estava sabendo, né? Então é muito sério isso, eles limitam né? uma coisa que é a mais importante para a saúde do bebê, que é o contato com a mãe. Pois é. Eu lembro que eu tirava a minha roupa e eu colocava eles para ter contato comigo. Uhum. Ou quando não podia tirar daquela incubadora, eu colocava a minha mão, entrava dentro daquele buraco lá assim, ó, colocava a minha mão e ficava falando para eles. Uhum. Falava assim, vocês são importantes, vocês são bem-vindos, vocês são fortes. E eu ficava profetizando sobre eles. E aí, com 8 dias, né? O segundo saiu. Uhum. Eles saíram juntos? Não, saiu um primeiro. Uhum. Aí eu voltei para internar, para ficar com um no quarto e um na UTI. Aí eu ficava visitando ele na UTI com um no quarto. Aí, com 8 dias, saíram os dois. E foi bênção. Prematuros, né? Dá um pouquinho de trabalho. Pequenininho, demorei 1 mês para dar banho neles. A minha mãe que me salvou. Sério? Ela pegava eles assim, na hora de levar para banheira. Ela quase tomava banho junto. Porque ela não soltava dela. Sabe? Tanto que eles eram pequenininhos. Nossa, o meu era muito pequenininho. Nasceu com 44 centímetros. Uma coisa assim, desse tamanho. Os meus meninos também. 2 quilos, 44 centímetros um e o outro 47. Esse aí, 44 centímetros. A meia menor que eu tinha era grande.
ficava grande. Eu guardo até hoje. A única coisa que eu guardo é o tamanho da meia, que é uma meia desse tamanho, gente. E eu lembro que ela ficava grande no pé dele. Ai. E agora, eu tive uma coisa muito diferente de você. Eu virei uma leoa quando esse menino nasceu. Eu não deixei ninguém dar banho. O povo, não, vou te ajudar. Não preciso de ajuda. Não, Não vai dar banho. A minha sogra falou, eu vim lá de Belo Horizonte para cuidar desse menino. Você não toca a mão que ele é meu. Ai, era 2. Quem quer dar banho pode vir. Quando chegava nos lugares, eu já entregava. É 2. Não, eu faço ideia. Porque assim, dá trabalho, né? Como dá trabalho. E ser mãe de gêmeos, né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu vivi várias fases desafiadoras como mãe de gêmeos, né? Um milagre, né? Sou eternamente grata ao Senhor. Mas eu vivi fases de desafiadoras. Por exemplo, como voltar a trabalhar com filhos gêmeos. Nossa. Com bebês. Com um eu já peno, eu fico imaginando. E nessa época aconteceu assim... E você assim, sempre trabalhou, você sempre teve seu negócio. Eu sempre fui independente, sempre fui empresária. Eu tive uma patroa na minha vida, que foi a Lúcia Vilela. Trabalhei com ela com 15 anos de idade. Ela assinou minha carteira. Foi a única vez, né, que eu tive um trabalho assim. E só que na gestação e quando eles nasceram, não tinha como. Eu parei. Nessa fase foi bem difícil. Sabe uma das vezes assim que você quebra? E naquela época eu quebrei completamente, de tudo. Eu fui morar dentro de um quarto na casa da minha mãe. Foi uma fase bem difícil. E aí, quando eles estavam com volta de 2 anos, 1 ano e 8 meses, por ser prematuro, eles ainda não andavam. Agora pensa, o desespero da mãe ao ver que os filhos não falavam ainda, que você compara. As mães, gente, não compara. Por favor, o tempo do seu filho é o tempo do seu filho, o tempo da outra criança é da outra criança. Então, meus meninos demorou muito para andar. O meu também. Demorou muito para falar. O meu também. Né? E aí veio aquela coisa assim, eu falei, gente, eu preciso dar de melhor para eles. Nessa época eu vivia milagres de orar no tempo frio para ter roupas para eles. Porque eu não tinha condições de comprar. Meu Deus. E sabe aquela fase assim que você ora e Deus te atende no dia? Nossa, que bênção. Chegava sacola de roupas. Meu Deus. Novinha. Eu tinha uma amiga que chamava Juliana, em Goiânia. Ela era representante das roupas triquinique, umas coisas mais lindas. E eu falava assim, Deus, se eu lavar essa roupa agora, ela não vai secar. Então, por favor, muda o tempo. Olha a minha oração. Muda o tempo. Isso que aí, o que ele falava para mim? Eu não vou mudar o tempo, mas eu vou te dar a vestimenta. Uau. Foi. Aí, que comunhão, Leninha. Não, chegava assim, ó, incrível. Meu Deus, que história. Provisão para farmácia. Eram prematuros, alergia alimentar, esofagite, estomatite, uma trieira, né? Mas tudo Deus sustentou. E aí eu tive essa primeira fase de desafio de voltar. Voltei quando eles tinham 2 anos. Como pagar alguém para cuidar de 2? Aí você fazia as contas, não fechava. Não fechava. Se para cuidar de um já é caro, imagina de 2. E deixa eu te contar, minha mãe tinha uma senhora que cuidava da casa dela. Minha mãe trabalhava. Só que essa senhora, ela chama Ilma. É muito amada, o nome dela é Ilma. E ela era muda e surda. Ah, meu Deus. Muda e surda. E aí as pessoas falavam assim pra mim, você vai deixar seus filhos com ela? Eu falei, vou. Mas ela tinha muito amor, ela cuidava deles assim, ó, como se fosse dela. E eu falei, vou. Eu preciso trabalhar e eu vou. E aí eu ia, trabalhava, corria, voltava, sabe? Pra amamentar, pra tudo. Não, 2 anos eles já não amamentavam. Já não amamentavam mais, E aí, mas foi bem desafiador. Uma outra fase muito desafiadora, com mãe de gêmeos, é quando você enfrenta um divórcio. Quando eles tinham 4 anos de idade, eu enfrentei o divórcio. E aí você se vê mãe de 2 meninos de 4 anos de idade. Foi punk. Eu imagino. Essa fase também foi punk. Eu imagino. Eu passei por isso. Passou, né? Eu passei quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E acho que hoje, a maior dor que eu tenho, e inclusive hoje esse assunto foi, a gente falou sobre esse assunto, é o fato de criar um homem, porque é um menino, sem a figura paterna. Porque como eu planejei toda a minha vida, assim, eu sempre gostei das coisas certinhas. Vamos fazer, vamos organizar. Então, eu organizei minha vida. Eu achei o homem ideal, né, na minha concepção. E quando isso foi rompido,
Foi a pior coisa que assim, eu tive acho que um ano assim, e foi engraçado porque eu comecei a ter intimidade com Deus, eu não tinha essa relação, eu sempre fui de igreja, né, católica, coroinha, batizada, crismada na igreja, aquela coisa toda, tocar violão na missa. Eu tive sempre uma busca muito forte por Deus, assim, porque a minha infância foi muito sofrida, meu pai batia muito e tal, e eu ficava muito tempo no quarto, eu falava, Deus, que Deus é você que deixa uma criança ficar trancada num quarto, um pai que bate e tal, e eu sempre fiquei nesse questionamento. Aí depois eu fui convertida, na verdade, quando eu fui morar na Bahia, em 2002, que eu fui ser consultora de um hotel, e a dona desse hotel era evangélica, e ela me apresentou Jesus, e ali me apaixonei e tal, só que eu não tinha um relacionamento. E aí, quando o Alexandre nasceu, em 2013, eu já estava num processo de buscar ter intimidade, sabe assim, ó, já tenho tudo, marido, o filho, mas está ainda alguma coisa faltando? E foi nesse momento que eu me aproximei mais de Deus, que eu comecei realmente a ter um relacionamento, né? Porque eu acho que o que faz a diferença, eu tô aqui encantada com a sua história, que é justamente isso, né? É quando a gente tem intimidade, relacionamento com Deus. E aí, nesse momento, minha filha, quando o pai saiu de casa, aí eu falei, meu Deus, agora sou eu, o Senhor e ele. E você sabe que eu acho assim que há um propósito em todas as coisas, né? Porque nesse momento, eu passei a levar o meu filho para todos os lugares que eu ia. Então, todas as igrejas, tudo que eu ia, ele estava comigo. Então, ele frequentou todas as igrejas e eu fiquei pulando de igreja em igreja. Ah, essa aqui não dá bem. Eu fui na congregação, fui não sei aonde, fui não sei o quê. E ele junto comigo, Hoje, o meu filho, se você pedir para ele falar um pouquinho de Deus, você vai ficar assim impressionado. Você fala, gente, o que é isso? Ele tem um entendimento, um relacionamento, uma maturidade com Deus, sabe? Que é assim, maravilhoso saber que isso foi construído por conta de uma dor. Porque com certeza, se o pai tivesse ficado dentro de casa, eu não teria me aproximado mais de Deus, né? E se eu tivesse feito essa aproximação, talvez eu tivesse deixado, porque a gente faz isso, né? Ai, pega a criança, deixa com a avó para eu poder fazer alguma coisa, né? Então sempre fui muito eu e ele. Então é uma dor, né? A gente não ter essa quando você tem essa ruptura, né, de um divórcio. Sim, sim. Muitas crianças, muitos lares, muitos homens já adultos disfuncionais, pais disfuncionais pela falta da paternidade, né? Mas nós, como mães, o que nós temos que fazer? Crer que os nossos filhos são a herança do Senhor. E porque nós somos limitadas, né? E eu ouvi uma frase uma vez, e é muito verdade, que fala assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Culpa? Porque que frase, que todo sentido. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a gente erra tentando fazer o melhor. Né? Nenhuma mãe quer o mal pro seu filho. De jeito nenhum. E a gente vai, faz, né? E muitas das vezes a gente erra e tá tudo certo. Mas crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e que no final tudo vai dar certo. Amém. Hoje eu entendo, assim, até desse divórcio que eu vivi, todas as coisas cooperam para o bem. Então, às vezes, no momento que a gente está enfrentando, é difícil. Os nossos olhos naturais a gente não consegue perceber nem compreender, né? Mas a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para nós. Amém. Para aqueles que o amam. Amém. Então, assim, Deus torna da vergonha dupla honra. Amém. Né? Hoje eu tenho dupla honra, meus filhos já estão grandes. Hoje já estão com 19 anos, né? Já sabem o que querem, o que não querem. Mesmo na fase de dúvidas ainda profissional. É normal, né? Decisão de carreira, eles estão nessa fase hoje. Mas são bênção do Senhor. São herança do Senhor. E eu creio, são consagrados. Amém. Pode passar por caminho que for, mas quando você ensina no caminho, ele pode dar aquelas voltinhas, mas ele é do Senhor. Amém. Eles são do Senhor. Né? Ai, que então, que haja paz no coração das mães hoje. Que haja paz. É verdade. Já trouxe até paz para mim. Porque essa culpa é uma culpa assim... Será que eu tô me dedicando? Será que eu tô fazendo certo? Mas será que é? Outro dia, gente, ele virou para mim, o menino tem 11 anos, falou assim... Mãe, você já fez sexo? Não, essas partes é difícil. Né? Aí eu... então... sim, Alexandre, não casei? Casou. Eu falei, então, se eu casei, é verdade. Porque tem que casar, né, mãe? Claro, tem que casar. Tá, próxima pergunta. E aí já mudei, né? Então, assim, é um desafio. Né? Eu já teve perguntas, assim, que eu pedi, assim, pra
responder em outro momento. É? Já teve isso é muito perguntas assim. sábio. Posso te responder no outro momento? É. Ele fala, quando eu falo isso, ele fala assim, na volta a gente compra, né? Ele é muito esperto, falou, tá bom. E se eu não responder, minha filha, ele dá um jeito, vai num Google da vida, vai buscar. Agora ele quer saber negócio de droga. Eu falei, não, nós vamos conversar sobre isso. Importante. Vou te explicar sobre isso. Eu tenho uma história muito pesada com droga, que inclusive é uma história do passado, que eu comentei com a Adonis aqui, que foi muito libertador, inclusive, ter conversado com ele sobre isso. E que em algum momento da vida o Alexandre vai ver. Aí até a Adonis falou assim, Paula, se posicione como uma heroína, porque você superou isso, né? Mas como é difícil, né? A gente achar as palavras para passar isso. Então, eu sei que está chegando o momento que eu vou... Eu acho que o nosso grande desafio como mulher é ser mãe. Eu não sei se você vê outro desafio. Acho que a gente ser empresária, a gente estuda, a gente se aperfeiçoa, há um manual, há uma instrução, né? Há mentoria, tem tudo. Mas para ser mãe, não tem um manual, né? Assim, hoje, eu acho que tá mais fácil. Porque hoje você tem uma... Você tem hoje, internet, né? Hoje tem. Hoje as mães estudam antes sobre os saltos dos nenéns. Eu acho que na sua época ainda não tinha Nem isso sei também. o que é isso, gente. Na minha não tinha. Isso está acontecendo porque é o mês tal, e nesse mês acontece isso e isso. Sério? Gente, que evolução! Eu acompanho amigas que tá, né, nessa fase de bebê. Então, tem os saltos, tem a preparação, tem aquela enfermeira que ensina a ter um nome certo, né, para sair o leite. Esqueci o nome agora. Que o leite sai e que o neném, né... Gente, na minha época não tinha isso, não. Tinha isso, não. Tinha, não. Então tá mais moderno do que era na nossa época, porque... Hoje se aconselha mais a você fazer o curso de casais. Quer casar? Vai estudar um pouco mais sobre casamento. Como que é o papel de uma mulher, como que é o papel do homem. Eu acho que hoje se fala mais. Quer ser mãe? Vai estudar, vai ler sobre maternidade. Né? Antes. É verdade. Quer casar? Faz teste. Na plataforma a gente ouve muito o Pablo falar isso, né? Namoro é pra dar errado. Então faz testes no namoro. Então hoje tá assim bem mais, acho que avançado nessa questão do conhecimento, a pessoa se preparar para algo. Acho que antes a gente ia com tudo. Era do jeito que dava, né? Vamos ali. Até porque a gente, às vezes, não tinha muita instrução dentro de casa, né? Sim. Eu falo assim que algumas coisas a gente tem umas lacunas. Por exemplo, na nossa época, não sei se você tive isso, mas eu não tinha educação financeira. Não. Imagina, né? A possibilidade, aquilo que a gente vive hoje, essa nossa realidade. Empreendedorismo na escola. Imagina, né? Não tinha nada disso. Então, assim, realmente as coisas avançaram, né? E que bom que agora nossos filhos estão diante de todas essas possibilidades. Eu ainda sinto falta. Eu falo para o Alexandre, eu falo, filho, se você soubesse como era bom. A gente não tem internet, a gente não tem... Foi um tempo muito bom. E eu acredito, Leninha, não sei se você comunga dessa opinião, de que a gente tem que resgatar alguns valores lá atrás. Sim. Né? Você é mentora de mulheres, né? Sim. Você como mentora, o que você tem passado para as suas mentoradas? Como é que você tem trazido esse papel também de mãe, né? Porque você fala de todas as áreas, né? Como eu vivi muito essa culpa, né? Hoje eu trago leveza para as mulheres. Uau. Porque eu precisava empreender. Eu precisava trabalhar. Uhum. Só que faltava um toque, um detalhe. Porque você não vai deixar de empreender. Quando você como se diz, pai e mãe, assim, você precisa trabalhar, você precisa gerar um recurso. E aí, às vezes, você não tem um equilíbrio. Por exemplo, eu via minha mãe, chegava em casa, minha mãe brincando com os meninos. Eu achava aquilo lindo, mas eu não me permitia parar para brincar. Então, o que eu falo para as mulheres hoje? Eu falo assim, olha, no seu momento empresária, seja a melhor empresária. Seu momento mãe, seja a melhor mãe. Tempo de qualidade, seja, né? Você não vai conseguir ficar o dia todo com seus filhos, mas fica 15 minutos. Intensamente. Mas que esses 15 minutos seja dele mesmo. Eu tenho um filho, meus filhos são bem diferentes um do outro, né? Um é influente e o outro é conforme. Então, um conversa para os dois, fala para os dois. E eu lembro que quando eu comecei a ter mais esse entendimento de parar e ter o tempo deles, o que conversa muito, eu ia com ele para a cozinha. Eu falava, não, vem para cá. Que aí você vai conversando, contando seu dia e eu vou fazendo a janta. E o Espírito Santo falou para mim assim, não é assim. Esse momento não é dele. Uau. Se esse momento é dele, você não tem que estar fazendo a janta. Putz.
Então, foi pequenos detalhes que o Espírito Santo foi me conduzindo e que eu trago isso para as mulheres. Que seja 15 minutos no dia, mas dá 15 minutos para eles. Senta, brinca com o que eles querem. Dá, por exemplo, assim, dá valor ao sentimento. Porque cada um gosta de uma coisa. E aí, às vezes, eles não gostam do que você quer. Às vezes, a gente quer que eles façam o que a gente quer. É verdade. Né? Às vezes é importante para mim, mas não é importante para eles. O que é importante para eles? Então, assim, você vai trabalhar? Vai. Seja a melhor. Você vai ter seu momento de esposa? Seja esposa. Tenha esse momento de esposa. Você não vai conseguir ser o dia todo. Mas chegou em casa, tem seu momento de mãe também. Porque aí a culpa vai embora. Isso é uma reflexão maravilhosa que eu falo sobre esse tempo de qualidade, né? Você está fazendo uma coisa, você realmente se dedica a isso, né? Congela todo o resto do seu pensamento, das preocupações, para que você viva intensamente, né? Para que a pessoa que está com você naquele momento sinta que você está, de fato, integre, né? Entregue aquela situação, aquele momento. E hoje, essa velocidade que as coisas acontecem, né, Leninha? Se a gente não fizer isso, realmente essa culpa vem pesada em cima da gente, né? Dói. E dói, nossa, como dói. Eu me cobro, eu não me culpo, mas eu me cobro de ser pai, mãe, né? E quando meu filho nasceu, eu determinei que eu ia trabalhar meio período. Falei, aconteça o que acontecer, meio período do meu dia, eu vou ver esse menino crescer. Excelente. Essa semana eu recebi um currículo de uma moça para trabalhar lá na minha oficina em Goiânia, né? E aí eu entrei em contato com ela. Eu falei assim, você está interessada em trabalhar? Engraçado, outra pessoa mandou o currículo dela. Ela falou assim, não, muito obrigada, mas eu agora estou com uma filha de 1 ano e eu vou me dedicar 100% para ela. E eu precisando demais, né? Mas eu falei assim, uau, que maravilha. Eu falei, parabéns. Parabéns pela sua coragem, pela sua decisão de parar tudo e cuidar da sua criança agora. Eu fiquei feliz, sabe? Apesar de estar precisando muito contratar, eu fiquei muito feliz. E você vê que não foi nem ela, né, que mandou o currículo. Foi outra pessoa que mandou. Que coisa, gente. Eu determinei isso. Eu falei, olha, tanto que as pessoas me mandavam mensagem, me procuravam, falavam, olha, agora eu tô com o Alexandre, posso te responder à tarde? E eu, Leninha, olho para trás, né? Isso até me emociona, assim, para trás e para hoje, eu falo, como é que eu consegui chegar até aqui? Eu não sei. Sabe? Eu falo, Deus, é o Senhor que me sustentou em todas as coisas. Mas deixa eu te contar. Eu estava um dia lá em Goiânia para sair para uma homenagem. Esse dia foi muito forte para mim. Uma homenagem que eu ia receber de empreendedora e tal, né? De destaque em Goiânia. E nesse dia o Alexandre não podia ir comigo. Ia ser na Câmara, ia ter o local da família, né? O meu local lá e a família para comemorar. O Alexandre não podia ir. Os meus filhos estavam em casa e eu já tinha avisado para eles, olha, eu vou passar aí correndo para a gente sair todo mundo junto. Hoje é o dia da homenagem. Tá. Quando eu chego em casa, nem o Alexandre ia e nem meus meninos iam. Ah, meu Deus. Eu falei, vocês não estão prontos? Eles, pronto para quê, mãe? Pronto para quê? Eu falei, ninguém vai? Eu não acredito. Não acredito. Aí eles viram, me perceberam. Não, a gente vai se arrumar. Eu falei, não precisa mais, não dá tempo. E eu já saí, peguei a bolsa, saí, fui pro carro. Mas sabe aquele choro travado aqui? Sei. E aí veio essa frase. Esse pensamento que a gente tem, né? Mais uma vez eu estou sozinha. Meu Deus. Tudo sozinha. E eu desci engasgada, já pensando no que eu ia falar para eles no celular. Que eu ia mandar um áudio daqueles. Vamos ouvir aqui uma mensaginha. E aí, dentro do carro, quando eu entrei dentro do carro, assim, eu queria chorar. E aí eu fui dirigindo e fazendo a maquiagem, né? Quem nunca? Dirigindo e fazendo maquiagem para chegar a tempo. E querendo chorar. Aí enxuga, passa a maquiagem, enxuga. E nesse dia o Espírito Santo falou assim, eu amo orar dirigindo. O Senhor fala muito comigo no carro. Eu também, sabia? Amo. E aí é como se ele estivesse sentado do meu lado, ele olhou pra mim e falou assim, então quer dizer que você faz tudo sozinha? Caramba. Ai, dá até um negócio só de lembrar. Meu Deus, que forte. Uau, e eu tinha muito esse hábito de falar que eu fazia tudo sozinha. Eu vou falar que de vez em quando ainda escapa. Leninha, forte esse código. E aí ele do meu lado assim olhou pra mim e falou assim, então quer dizer que você fez tudo sozinha? Você chegou até aqui sozinha?
Que coisa. Aí que eu chorei de verdade. Eu falei assim, não, Deus, eu nunca fiz nada sozinho. O Senhor sempre esteve comigo, me perdoa. Aquilo me trouxe uma paz. Você até nem deu bola mais deles não terem ido. E com essa paz, eu não trouxe condenação nem para o Alexandre e nem para os meninos. Que coisa, gente. Olha que interessante. Porque eu ia trazer condenação para eles. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E assim, no entendimento deles, na ocupação deles, estava tudo certo. Para mim, que estava ruim, né? E aí eu ia levar condenação para eles. Eu ia colocar um julgo, um fardo, uma cobrança. Não me né? consideraram. Fazer aquele mimimi todo, né? É. E o Senhor, na hora que trouxe esse entendimento, eu falei, putz, nunca fiz nada sozinha, Deus. É isso que eu olho para trás, né? Eu vejo, assim, o quão Deus, assim, sempre esteve presente, como Ele me sustentou. Porque você falar assim, porque você ser empresária, dona de casa e mãe, sozinha... Agora eu vou colocar um sozinha. Será né? que realmente você está sozinha? Pois Acho que eu vou fazer uma live assim. Dá um tema. Essa é forte, viu? Isso é muito forte. Porque, me arrepiou inteira. Porque, às vezes, a gente está tão atribulada e tão ocupada e tão cansada, né, Leninha? Porque eu lembro, assim, dos meus cansaços, que não são tão distantes, então, né? E eu falo, ai, Deus... Mais uma vez, e você sabe que é interessante? Que você falou uma frase que eu costumo falar de vez em quando. Mais uma vez, eu sozinha. E isso é uma coisa, até com a Patrícia aqui, eu falei, ai, Patrícia, não aguento, eu chorei. Ai, eu vou chorar, eu chorei. Gravando com ela, porque assim, é difícil a gente carregar um divórcio. É difícil chegar num lugar, tá todo mundo acompanhado e você não tem um marido. Sim. Né? Então, assim, e eu fico muito preocupada com o meu filho. Falo, gente, esse menino não vai ter uma estrutura, o pai, a mãe... E ele, né, ele não vai viver isso. E eu tô agora em paz, tô bem tranquila, tô em paz, porque sei que a pessoa certa vai me encontrar. Sim. Porque eu tentei tapar buraco e deu ruim, sabe? Sim. Eu tentei fazer atalhos, né? Eu fui na força do meu braço. Ajudar Deus. Ajudar Deus. Não, minha filha, esse ajudar Deus deu um ruim tão grande que você nem imagina. Foi um episódio muito triste, meu filho ficou gago por um tempo. Porque ele viveu num lar que tinha uma opressão muito grande. Foi uma história, assim, muito triste, que, graças a Deus, ficou lá para trás, no passado, mas me trouxe a consciência de que há um tempo certo para todas as coisas, né? Rainha, eu precisei viver um momento, assim, de virada de chave na minha vida. Eu, como mulher. Eu estava casada com a Lê e já há alguns anos. E a gente viveu os desafios também, né? No casamento com a Lê, já tivemos adultério, quase divorciamos. Mas teve um momento de virada de chave minha, eu, Leninha, como filha. Uau. Como filha de Deus e de resgate da minha identidade. Porque com todas as experiências, a gente passou aqui um leque muito rápido, mas eu tive tantas experiências na minha vida que me desconstruíram. E chegou um ponto que eu tive que olhar para mim e falar assim... Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde que eu me perdi? Nossa, que Aonde forte. que eu fiquei? Tem um versículo na palavra em Apocalipse que fala, né? Volta-te lá atrás, onde você se perdeu, onde você caiu, onde você desistiu, onde você abandonou. Volta lá atrás, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Isso serve para tantas áreas da nossa vida, não é só para ministério, que as pessoas acham que é só para ministerial, né? Essa palavra. Não, eu olhei e falei assim, eu me perdi da minha essência. Eu me perdi da minha identidade. Porque eu já sofri decepção ministerial com líderes, pastores, apóstolos, que eu honrava, que eu carregava, que eu valorizava mais do que os meus pais e fui muito decepcionada, tive um rompimento ministerial. Então, isso me tirou o meu amor, aquela essência que eu tinha, né? Aquela genuidade que eu tinha ministerial. E isso já me fez me perder um pouco da minha essência. Construção de crença de pai e mãe me fez sair da minha essência. Um divórcio. Será que um dia eu vou me casar de novo? Eu ouvi de uma pessoa muito próxima minha família mesmo, falar assim, esquece, você não vai se casar de novo. Deus que me está repreendido, eu nem quero ouvir essa frase. Você acha, Leninha, que você com 2 filhos de 4 anos, você vai se casar de novo? Esquece. Como pode, né? Isso foi assim, doeu. Então, me desconstruiu. Então, eu cheguei em vários momentos da minha vida que eu precisei resgatar a minha identidade.
E não foi uma só vez, não. Nessa época do divórcio, eu resgatei minha identidade. Porque com o tempo eu falei, sim, eu vou ser feliz novamente, sim. Eu vou me casar novamente, sim. Vou amar, sim. Vou ser amada, sim. Isso foi um dos meus resgates. Depois eu fui acreditar novamente em líderes, em pastores, liberar perdão, acreditar que ainda existe pessoas que realmente amam, realmente servem com amor, sem segundos interesses, né? Outra resgate da minha identidade. Um outro resgate foi já casada com a Lê, no momento em que eu colocava ele muito como prioridade. Eu digo que eu coloquei ele no trono da minha vida. E nessa época o Senhor me revelou quem estava no trono. Quem é seu ídolo? Quem que estava no trono e aonde que eu estava nisso. Quando eu entendi que eu estava perdida novamente na minha identidade, na minha essência, eu não sorria mais, eu não me alegrava, eu não fazia as coisas que eu gostava, nem ministerialmente, nem como mulher, nem como filha. Eu não saía mais para passear com minha mãe. Eu não ia mais em festa de família, porque eu tinha vergonha. Porque eu ia chegar e falar assim, onde está seu marido? Eu ia falar, não está. Nossa, que forte. Porque ele não ia. Nessa época, ele não ia. Então, doía. Para não passar por esse constrangimento, eu passei a não ir. Quando eu ia para a igreja, eu já entrava e saía. Eu estava sempre com a cadeira dele do meu lado, vazia, profetizando. Mas eu saía rápido, porque as pessoas iam perguntar, cadê seu marido? Nossa, então, eu deixei de ser aquela mulher que abria e fechava a igreja, que eu amava abrir e fechar. Ser a última a sair. Eu já saía rápido para evitar relacionamento. Para evitar perguntas, sabe? Então, várias vezes. E nessa época, o Senhor... Eu tive esse momento de olhar para dentro de mim. Olhar as dores. E ver que eu estava ficando uma mulher muito cheia de dor. Eu me via como uma represa. Sabe? Uma represa. Acumulando. Totalmente entulhada. Totalmente presa, sem fluir no meu chamado, no meu propósito e na minha essência. Um dia eu tive um momento assim com Deus de gritos. Fala assim que foi sobrenatural. De choro. De abrir mesmo, rasgar o meu coração e falar assim, Deus, aonde eu estou? Deus, aonde eu me perdi? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que existe um antes e depois desse dia. Nossa! E que libertador. Isso eu passo hoje na minha mentoria. É. A mentoria Mulheres Reais é para ativação, o resgate da sua real versão. Uau! De quem você é, voltar Aí eu voltei a sorrir, mas eu coloquei o Senhor no trono. Quando eu coloquei ele no trono, quando a gente olha para Jesus, é tanta glória, é tanto amor, é tão importante que você não vai olhar para mais lado nenhum. É isso. Eu comecei a olhar para Jesus e tem um versículo em Isaías que fala, né, que quando você levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor ela nasce sobre ti. Então, ou seja, a luz dele, tudo que tem de melhor dele vai vir sobre mim. Amém. É isso. Tudo que tem nele, eu vou acessar, porque os meus olhos estão fitos nele. Eu estou constantemente, eu vou permanecer nesse lugar. E aí eu tirei os olhos dos meus filhos, eu tirei os meus olhos do meu esposo, eu parei de querer mudar as coisas, controlar, soltei o controle, porque nós mulheres queremos muito ter o controle de tudo. E aí eu coloquei Cristo no lugar dele. Falei, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Toda autoridade, todo domínio. Eu vou voltar os meus olhos para o Senhor. Então eu estabeleci ele no trono. A glória dele veio sobre mim. Quem foi transformada? Fui eu. Eu queria muito transformar o meu esposo. Eu queria muito transformar os meus filhos. Eu queria muito fazer tudo, levar a empresa, né? Várias vezes. Teve uma vez que no trono estava o meu esposo. Aí eu tirei. Aí veio uma situação na empresa, eu coloquei a empresa no trono. Toda a minha dedicação, toda a minha preocupação, os meus olhos estavam sempre. E o Senhor falou assim, ei, você está colocando agora o quê no trono? Você está me tirando do trono. Aí eu, meu Deus, rapidinho eu tirava. Aí outra vez veio situação com meu filho, com um filho, depois veio com outro. E sempre algo quer nos roubar, quer roubar o trono do Senhor das nossas vidas. Mas eu sei que a partir de que eu coloquei Cristo no trono, eu olhei para ele, a glória dele brilhou sobre mim. Hoje, vendo meu casamento restaurado, já há acho que mais de 3 anos, meu casamento restaurado, eu olho para trás e eu falo assim, uau, como eu mudei.
Tá entendendo? Caramba, Eu tirei os olhos do meu esposo. Porque no processo eu não vi que quem estava sendo transformada era eu. Uau. Eu consegui ver depois. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, como eu fui transformada. Tirei completamente os olhos dele. Glória a Deus. E dos meus filhos também. E hoje meus filhos falam assim, mãe, mas como você mudou? Ai, que bênção. Aqui em Alphaville foi a primeira vez. Meus filhos, eu vim, eles já estavam com 17, né? Primeira vez que eu fui mãe integral. 17 anos, meus filhos com 17 anos. Então eu comecei a fazer bolo, arrumar a casa. Meu Deus. Então eles amaram, né? Que privilégio. Nossa, meu Deus. Que privilégio. Olha, Leninha, a gente começou esse podcast, a gente foi por um lado, a gente conversou um pouquinho antes, tudo. Mas eu vou te dizer, Leninha, que bênção esse fluir do Espírito Santo, porque isso é um bate-papo aqui celestial. Sim. Tá? Não, eu vinha contar minhas experiências das viagens. Tá vendo? Gente, e assim, não, a gente até falou, não, eu falei, vamos falar das viagens e tal, mas eu tenho certeza que assim como eu tô sendo impactada com a sua história, que quem tá nos assistindo também. E a sua história vai transformar muito a vida das mulheres, principalmente das mulheres, porque assim, essa coisa do controle, né? Tem o versículo que, né, busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu levo isso muito a sério. E de um tempo para cá eu tava nessa história do controle. Aí uma pessoa aleatória, que Deus faz isso, né? Ele vai colocando as pessoas e fala assim, viu, solta o controle. Exatamente isso, solta o controle. Eu falei, mas será que eu tô no controle? Você só tá pensando nisso. Aí você estava falando agora, eu falei, nossa, cara, ela tá falando para mim. Então, assim, que maravilhoso, né? A gente poder ter esse momento aqui de você poder transbordar. E você chegou no assunto que eu queria saber. Como é que foi essa sua transição para a Alphaville? Porque eu já entendi que, além do propósito, né, do seu esposo que veio, né, com uma missão também, mas Deus também tinha uma missão para você. Sim, sim. Que incrível, contei. Foi muito especial. Na verdade, eu só obedeci. Uau. Eu tenho uma história de que o Senhor, ele, assim, várias etapas da minha vida, o Senhor me ensina a amar e obedecer. Todas as fases, mais difíceis, com pessoas, com desafios, né? Tanto no casamento, eu lembro, numa fase muito difícil do meu casamento com a Lê, o Senhor falava assim, ama ele. Eu queria matar ele. Tá bom, Senhor. E o Senhor falava assim, ama ele. E aí eu obedeci e deu certo. E para vir para cá, né, meu esposo já estava convicto, certeza, já estava assim, ele já estava vindo várias vezes para cá e eu nunca tinha posto meu pé aqui ainda, aqui em Alphaville, né? E eu lembro numa imersão Sharp do Nésio Monteiro, né? Meu esposo que fazia, produzia, organizava os eventos dele e organiza ainda. Ele falou para mim, amor, você vai. Eu falei, eu vou? Ele falou, você vai. E eu só trabalhava muito na empresa, né, em Goiânia. Eu falo que eu era a minha melhor funcionária. E aí eu cheguei para uma imersão Sharp do Nésio. E aí teve um salto de paraquedas. Teve um salto de paraquedas. E eu lembro que eu cheguei, fui pro hotel, e eu amo um hotel. Eu amo uma cama de hotel, eu amo um café da manhã, poder acordar mais tarde, porque... Que mimo. Ai, maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. Para viajar, meu nome é pronto hoje. Eu também, Hoje tá? eu me permito, mas foi uma experiência. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que a imersão era no sábado, ou o desafio era no sábado, a imersão no domingo, alguma coisa assim. E eu virei pro Ale e falei assim, amor, amanhã... eu não vou saltar mesmo, né? E então eu nem me chamo, eu vou ficar no hotel. E aí, no outro dia, 4 horas da manhã, o povo aqui tudo é doido, né? 4, 5 horas da manhã. Ele levantou e eu me levantei, me arrumei e fui. Aí tava dentro do carro e pegamos um pessoal que ia com a gente. Aí tava dentro do carro e minha ficha caiu. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Ué, se eu falei que eu não ia, o que eu ia tô fazendo aqui? Eu ia ficar no hotel, né? Tô lá, na hora do salto. Do caminho. Eu falei, Senhor,
o que eu tô fazendo aqui? Ele falou assim, você tá aqui porque você vai aprender a viver novas experiências. A se permitir viver coisas novas. Uau. Porque até então eu não tinha percebido que tudo pra mim era não. Tudo pra mim era não. Porque eu me preocupava com as pessoas, com a empresa, com as obrigações, e eu ficava por último. Entendeu? Eu não me permitia viver as oportunidades do que acontecia. Eu falava não. Ah, vou comprar um celular. Não, pra mim não. Ah, vou fazer uma viagem. Não, não posso. Tudo eu não podia. E aí no carro o Senhor falou assim, você vai viver a partir de hoje todas as oportunidades que vier pra você. Eu virei pro Ale dirigindo, eu falei, amor, pode dar meu nome, que eu vou saltar de paraquedas. Ele, hã? Eu falei, sim, é. Falei, não fala mais nada. Só vamos. E aí, durante o dia, e eu fui, acho que uma das últimas para saltar com ele, na hora que tava subindo lá naquele teco-teco, eu falei, Jesus amado, esse trem não vai chegar lá. Tanta gente lá dentro daquele teco-teco, aquele peso, e parecia que nunca chegava. E eu falei, Senhor, se é só para aprender que eu preciso dizer sim e viver coisas novas, novas experiências, eu já aprendi. Preciso pular mais não. Não preciso saltar mais não. Aí o Senhor falou, não, tem mais. Eu falei, ai, por favor, me mostra, não deixa sem entender. E aí, quando chegou aquela hora que você acha que ele vai contar 1, 2, 3 e saltar... vai vendo. Ele não conta, né? O Ale foi na frente, né? Na hora que chegou lá na portinha, assim, já foi. Já era. Nossa, rainha, foi um grito, assim, da minha alma. Ali eu desbloqueei a minha paternidade. Meu Deus. Uau. Foi isso mesmo que eu disse. Falei, meu Deus, meu pai. Na verdade, eu falei, meu pai. Mas foi um grito, não foi essa vozinha aqui agora, não. Foi um grito. E ele falou assim, agora sim. Agora você não me tem mais como seu Senhor. Você vai me ter como seu pai. A partir de hoje, você vai entender que quem cuida de você sou eu. E você vai aprender a descansar e dizer sim. Foi aí que começou a história de vir para Alphaville. Ai, Leninha, que história. Você sabe que você contando a minha maior experiência com Deus foi no salto de paraquedas. Foi? Foi. E é exatamente a mesma sensação. Quando começou a subir o avião, eu falei, Deus, eu vou morrer no avião. Não, eu não tinha medo. Não, eu falei, esse avião sabe, vai assim... chegar. Porque ele sai, ele faz... Eu falei, que é isso? A gente tá acostumado a andar de avião, né? Aviões, não um teco-teco. É um teco-teco. E quando eu cheguei lá em cima, e quando eu saltei, foi o momento que eu mais me senti segura. Foi o momento em que eu mais me senti amada e protegida por Deus. Eu falo isso, aliás, quando eu boto meu pé no chão, que o povo vem me perguntar qual foi a primeira coisa que eu senti. Você teve essa sensação de que era como se Deus tivesse... A pessoa fala, mas você não sentiu frio na barriga? Não, é uma segurança. Eu me senti segura, como se eu fizesse parte daquele universo, não é? Assim, para mim foi muito rápido o entendimento da experiência, o aprendizado. Só que depois eu passei mal. Foi. Aí falaram que é por causa da labirintite, né? Nossa, aí eu enjoei, eu cheguei lá embaixo ruim. Entendi. Cheguei bem mal, bem tonta, sabe? E esse foi o momento que foi quando você chegou, mas você não estava morando, você só estava aqui de passagem. Só de passagem? Primeira vez que eu tinha posto meus pés aqui. O Ale já vinha sempre. Quase que de 15 dias ele já estava vindo. E aí logo depois você já... No outro dia da experiência, eu falei assim, amanhã eu vou ficar no hotel. Aí o Ale falou assim, mas você veio pra imersão, como que você quer ficar no hotel? Você quer ficar dormindo? Eu falei assim, quero. Quero ficar no hotel, quero tomar café, quero dormir. E aí ele foi. E o Ale tem um temperamento tão forte, né? Foi. E aí eu fiquei. Só que eu não dormi. Eu ouvi uma palavra de manhã. Nem saí para tomar o café. Eu fiquei amanhã ouvindo uma palavra. Sabe sobre o quê? Ouça a voz de Deus. Puxa vida. Ouça a voz de Deus. Não ouça as muitas vozes. Isso foi muito forte para mim. E ainda é até hoje. Porque as pessoas querem opinar, dizer, a sociedade, o marketing, né, a mídia, tudo quer dizer como que você tem que proceder. Eu ouço a voz do meu Deus. Pode estar na contramão. Eu prefiro confiar na voz dele. Meu Deus, que forte. Eu prefiro as estratégias do céu, porque aparentemente elas parecem dar errado. Mas no final dá certo. Porque é ele que está no controle. E aí eu lembro que eu falei
que eu fiquei com essa palavra, ouvi essa palavra, ouvi a voz de Deus, ouvi a voz de Deus. E aí o Ale foi me buscar, pediu para alguém me buscar, não deu certo, aí depois ele demorou, aí ele foi me buscar. E ele todo agitado, porque ele estava organizando um evento. Quando eu entrei no carro, eu falei assim, amor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí ele falou, você tá falando de quê? Eu falei, eu quero ouvir a voz de Deus. Ele já sabia, né? Porque ele já tinha me falado, eu já nem volto mais. E você vai vir. E eu falei, eu quero ouvir a voz de Deus. E nesse dia, eu falei pro Senhor, fala comigo. E quando entrou na sala, o Ale também falou assim, Deus, fala com ela hoje. Fala com ela hoje. E eu falei assim, Deus, fala comigo. Nesse dia, o Senhor desenhou para mim. Eu falei assim, Pai, talvez o Senhor já falou, o Senhor está falando e eu não estou compreendendo. O Senhor me conhece. Então, como filho, eu te peço, se preciso for, desenha. E eu ministro isso muitas vezes. Às vezes Deus está falando com você, você não está entendendo, pede para ele desenhar. Ele é tão bom, ele conhece seu filho, a sua filha, que ele desenha. Gente. No final da imersão, teve uma mentalização. Que na época eu não conseguia fazer mentalização, muito acelerada, sabe? Quando a pessoa estava falando, eu já tinha ido e voltado vários lugares, resolvido um monte de coisa. Nesse dia, eu entrei nessa mentalização. E o Senhor desenhou. Não. Se eu for contar a mentalização, vai mais 1 hora de podcast. Mas você tá brincando. Ele desenhou. Ele te mostrou. Você conseguiu ver todo o cenário, tudo aquilo que ele tinha programado. E tudo que eu vivi, eu ministro muito hoje. Porque nessa mentalização, ele me mostrou como uma árvore. Uma árvore que tinha folhas e que tinha raízes. E ele falou assim, você está num jardim. Você é uma árvore bonita e você tem folhas e você tem raízes. Mas o propósito que eu tenho para você é uma floresta. Não é um jardim. E as suas raízes estão sendo arrancadas e por isso está doendo. E estava doendo demais. Estava sendo arrancada. E tinha um desenho. Eu vi o desenho da árvore, eu vi o desenho da floresta. Sabe aquele desenho que você desenha na 4ª série? Era aquele desenho. Ou seja, foi de forma que eu entendi. E agora você está sendo arrancada. E nessa floresta tem muita árvore grande. Tem muita árvore grande. Você está se perguntando o que eu vou fazer no meio dessas árvores tão grandes. Só obedece e vai. E agora eu estou te plantando nessa floresta. Nossa, que e você vai linda, viver um processo linda. de crescimento. E você vai ter tanto alimento. As suas raízes vão ser fundamentadas em mim. Você vai ter tanto alimento que nunca vai parar de dar fruto. Pela obediência. Pelo fator de ter obedecido, sabe? Você nunca mais vai parar de ter fruto. E hoje eu falo muito sobre raízes. Nossa, raízes saradas. Linda, 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 linda. Que é o que nos sustenta, né? A mulher, quando ela olha para si, quando ela resgata a sua identidade, quando ela permite ser tratada, que o Senhor vai lá, passa ali um remedinho, espera, passa de novo. Porque não é rápido. Não. A cura, assim, emocional, muitas das vezes, você tem que deixar um processo. Você tem que deixar aquele remédio ali fazer efeito. Às vezes, tomar novamente as doses, né? Não é de um dia para o outro. Mas hoje eu posso falar, de falência, de divórcio, de traição. Tem cicatrizes, mas não tem dor. Gente, não tem dor mais. Olha, eu tô aqui boquiaberta, emocionada. E eu tô impressionada como... eu não sei você aí de casa, mas eu fui extremamente tocada por tudo que eu ouvi aqui através do seu testemunho. Amém. É incrível, assim. A minha vinda para Alphaville tem a ver com uma árvore, você acredita? Eu vou depois, quando a gente acabar, que eu vou te mostrar isso. Que foi um sonho profético que meu filho teve. Você me mostrou o tronco da árvore. Você lembra? Você me mostrou. Você lembra disso? Forte. Pois é. E aí, essa história dessa árvore, agora ela teve o meu filho teve uma outra visão num evento na plataforma. Ele se jogou no chão. Eu tô falando pra você que, olha, meu filho é meio diferente, né? Ele se jogou no chão, todo mundo orando, ele no chão, jogado. Eu falei, gente, esse menino tá passando mal, o que tá acontecendo? E ele orou, ele ficou todo mundo orando, ele também. E aí ele levantou, ele falou assim, a árvore cresceu e agora ela tem as mais lindas flores. Aleluia. E aquilo, só de lembrar, me emociona. Porque é uma criança que teve uma visão. E Deus deu para ele uma outra visão.
E aí, esses dias eu tava falando sobre isso, ele falou, mãe, eu tenho um vídeo que eu fiz há uns 3 dias atrás. Ele falou, mãe, me esquece que a árvore cresceu. Aleluia. E ela tem as mais lindas flores. Aleluia. Eu ainda não entendi muito, mas eu vou entendendo o que está acontecendo sobre isso, né? Porque, assim, eu fico impactada. E aí eu falei, é mesmo, né, filha? Ele falou, elas são lindas, as flores são rosas, cor de rosa. Elas são lindas. E aí hoje, né, você está me contando isso e me contando desse processo de dor, porque é uma dor vir para cá. Eu não acho que as pessoas chegam aqui felizes e contentes, saltitantes. Assim, acho que, ok, a gente entende, né? Mas, assim, é uma dor, né? Porque eu também fui arrancada de um lugar maravilhoso. Eu tinha uma vida incrível. Eu morava num lugar que eu tinha uma represa, que eu pescava, eu andava de barco, eu fazia tudo no quintal da minha casa e eu fui arrancada. E eu não entendi por que eu tinha que vir para cá. Eu fiz como você, eu obedeci. Uau. E esse processo dói, né? Dói. Ele dói, mas ele é fundamental a gente ter uma palavra. Muitas pessoas querem vir para Alphaville. Muitas, no meu direct, sempre alguém fala comigo, a gente vai para Alphaville, o que você acha? Meu esposo quer ir, eu quero ir. Eu falo assim, você tem uma palavra de Deus? É isso. Essa é a palavra-chave. Você tem uma palavra de Deus para isso. Exatamente. Porque, assim, no dia difícil, né, que a gente enfrenta, depois que você chega aqui, depois que passa aquela euforia, vem aquele dia difícil, é essa palavra que vai te sustentar. Amém. É isso. E nós temos comentado muito sobre isso, né? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas quem tem uma palavra permanece. Porque o que faz a diferença é a visão e a palavra. Sim. Né? Que te sustenta e te faz acreditar que é só um processo, né? E esse é um processo, como você mesmo colocou aí, sabiamente, que é nesse processo onde as coisas vão sendo curadas, vão sendo transformadas. Eu sei que há níveis de fé. E tem um nível de fé que, independente, aonde eu pôr a planta dos meus pés, eu vou prosperar. Amém. Isso é uma verdade. Mas no dia mau, além de você crer nisso, se você tem uma palavra, é um alicerce. Entendeu? Você pode, sim, fazer o que você quiser, o que você decidir, porque já é abençoado. A bênção já está sobre nós. Mas a palavra fortalece. É isso. Né? Ela que nos vivifica. Né? Não deixe de desistir. Não deixe olhar para trás. Não deixe retroceder. Porque aí você tem como uma âncora, né? É verdade. É isso. É uma âncora. Ai, Leninha, olha, nosso tempo aqui. A gente conseguiu estourar o tempo. Conseguimos? Conseguimos, isso aqui é uma coisa... Mas isso acontece não quando a gente... Não temos um tema específico, né? Não. A gente não falou das suas viagens maravilhosas que você queria me contar, né? Nossa. Não falamos dos seus livros, que, aliás... Você esqueceu. Esqueci então, os livros. Seja, teremos que fazer uma parte 2 deste programa. Bora. Porque não falamos dos assuntos, mas foi assim maravilhoso, foi um tempo abençoado. Sabe o que eu queria? Se você me permite, que a gente finalizasse esse programa diferente. Sim. A gente podia finalizar ele com uma oração. Agora. O que você acha? Bora? Vamos orar? Bora, vamos então, sim. Vamos lá, vamos orar. Você ora ou eu oro? Não, é você que é a convidada. Você que vai transbordar aí. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Pai, por ondas sonoras, ondas de telecomunicação, aonde esse podcast chegar, eu quero declarar vida. Eu quero declarar esperança, fé, amor. Que cada mulher, que cada homem que ouvir este podcast e tantos outros demais sejam impactados. Sim, Pai. Voltem a crer. Estabeleça o trono do Senhor em primeiro lugar. Sim, Deus. Ouçam a voz do Senhor. Rasguem os seus corações. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Então, não Senhor. importa o que essa pessoa está vivendo hoje. O que vai mudar é a decisão dela. Sim, é o quebrantamento dela. É a exposição dela diante do Senhor. Estabeleça o Senhor no trono. Pai, nós estabelecemos o Senhor no trono desse podcast.
no trono, Senhor, da vida dessa rainha, no trono dos nossos filhos. Nós damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que nós possamos ser, Pai, embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Deus. Que aonde o som da nossa voz chegar, que haja cura, que haja ativação das pessoas para a glória do Senhor. Eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Ai, amém, obrigada, amém, Jesus. amém. Ai, obrigada, querida. Viu? Foi maravilhoso. Bênção demais. Bênção. Vamos combinar o segundo. Bora. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Gente, olha, recebam aí essa palavra e escutem de novo esse podcast. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para ficar cravado aí no seu coração. Leninha, obrigada por ser luz. Amém. Obrigada. Tamo juntas. Gente, vamos acabar por aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.